Fala, fala, galera. Eu sou o John. Esqueceu de falar que era você. Eu sou a Joana. E esse é o Finalmente Residente na sua terceira temporada. O seu podcast de vida, fitness, gastronomia e viagem. Não, peraí, sacanagem. Canal off. A gente pode falar o nome do canal? Não, né? Canal O John off, tá na surf. vibe. O John veio agora no final de semana. Tava viajando, John? Eu? É. Não, tava trabalhando. Tava no CR, né? Tava. A gente tava no nosso curso Tava prático. top. Tava bom demais. Galera, mas não era Florianópolis. Finalmente... Não era Floripa. Não era. Mas era Casa Mary também, né? Então Casa Mary tá ali, irado, tá top. maluco. Bom, Que é o seu podcast de carreira, escolha de especialidade e tudo que diz respeito do passo que você passou na residência, viveu ela e tá vivendo ela depois. perfeito. Até antes, né? Pra quem tá querendo decidir a residência, a ideia aqui é te falar um pouco sobre o mercado, sobre o que você precisa para ser bem-sucedido em todos os âmbitos aí da sua vida, como médico já formado, residente, o que quer que seja. Então sejam muito bem-vindos. A gente fez uma introdução longa hoje, né? Não sei se tem alguém ouvindo a gente pela primeira vez. Hoje é um dos podcasts aqui da nossa leva, John, de subespecialidades, né? A Perfeitamente. gente já teve alguns. Teve Tivemos. alguns bem legais. Não sei quais já foram postados nessa altura do campeonato. E hoje estamos aqui com uma especialidade que eu pessoalmente gosto muito. Eu sei que eu falo isso bastante, mas essa eu acho que é bem maneira mesmo. É uma que eu tenho um carinho muito grande. Rodei bastante na faculdade. Eu acho que a gente tem um pouco de contato ao longo da graduação também. Uma especialidade bastante ampla. Porém, eu quero trazer a nossa convidada aqui para a gente ter a certeza de que exatamente o nosso imaginário está correto acerca da especialidade, que a gastro é isso mesmo que a gente pensa que é. Então, já dando spoilers aí. Marília, Com vocês, querida, tá aí? Gastroclínica. E aí? Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Marília, como vocês já introduziram, eu adorei esse podcast, que é um off, então é viagens de esqui e, por acaso, gastro, né? Por acaso. É a parte de gastronomia. Ai, meu Deus do céu. Eu ia puxar em algum momento. O John tá inspirado porque no último podcast teve alguém que mandou um feedback pra gente que falou assim: amo o podcast de vocês, podcast é incrível, e John, por favor, não pare com as piadas. O menino mandou essa. Ele mandou? Mandou, tu viu? Hã? Tu viu? Nossa, mano. Ele mandou, John, por favor, essa é a melhor parte do podcast. Eu, pessoalmente, me senti um pouco atacada e falei, gente, não, ele tá muito errado. Mas eu entendo o humor que capta, assim, um humor meio niilista do John, meio dark, assim, né? Depois você explica o que é niilista pra galera. É triste e depressivo. E, Foco na sim. Marília. Foco na Marília. Marília, volta. Fala pra gente, minha querida, faz uma apresentação aqui sobre você, conta um pouquinho e depois a gente ingressa aí na especialidade. Combinado, Jô. Como eu falei, meu nome é Marília, eu sou aqui de Goiânia, fiz residência de clínica, formei, na verdade, pela PUC de Goiás, fiz residência de clínica no Hospital das Clínicas de Ribeirão, na USP, e fiz gastroclínica também lá no Ribeirão, lá na USP. Vou falar um pouquinho sobre a residência, mas eu já vou adiantando, para quem viu a de endócrino, o Matheus já deu uns spoilers de como que funciona o esquema de Ribeirão, mas a gente repete aqui um pouco. É isso. Sucesso. Bom demais. Maia, eu vou começar aqui, não sei se você quer começar, John. Manda ver. Vou começar aqui entendendo por que gastro. Acho que é a primeira coisa que eu quero saber. A gente vive perguntando isso para os nossos alunos quando a gente chega lá no nosso CR, né? Que a gente está agora no momento do curso prático. E a gente pergunta e fala, por que tal coisa? E a galera dá uma empacada. Então, acho que é interessante, né? Começar a trazer isso para a galera ouvir e falar, E além Escreve do porquê comigo. gastro, hoje, na tua visão, se tu fosse dar um conselho para quem vai prestar a prova de residência, como que você acha que ele deveria responder essa pergunta? na entrevista. Voei, né? Nossa Senhora! Voei Senhora, demais. calma. Isso Essa aqui é uma Vai. entrevista de emprego. E no não fundo, estava na pré-entrevista. 5 características da Revolução Industrial Inglesa. Combinado. Vamos primeiro. Esquece essa pergunta. Socorro. Capciosa essa pergunta, gente. Voltei para as entrevistas de emprego. Gente. Mas vamos lá. Por que gastro? Eu não consigo falar assim um motivo só. Eu acho que a gastro, principalmente aí no Sudeste, no contato que eu tive na clínica, não é tanto valorizada. Aqui em Goiânia, principalmente em Goiás, por inteiro, a gastro é uma das especialidades até mais concorridas na prova de R3. Olha. Já aí, isso é uma coisa que me chocou muito, porque eu tinha essa visão. Aí quando eu fui para Ribeirão, não é que não é tão concorrida, mas em comparação com o hemácio, em comparação com o endócrino, não é a das piores. E
para mim, a gastro sempre foi uma das especialidades que a gente, na graduação, tem muito contato. Não sei se porque o Dr. Jofre Rezende é aqui de Goiânia, tem uma história muito bonita com a gastro aqui em Goiás. Então, aqui na nossa graduação, a gente estuda muito gastro. Então, começo falando que na minha graduação eu tive um professor que foi muito importante para mim, como exemplo de gastro clínico. Não sei nem se eu posso falar o nome dele, mas foi o doutor Américo, que ele é uma das pessoas mais humanas que eu já vi na minha vida. E ele, como gastro clínico, eu acho assim, fenomenal. Mas eu também tenho um pouco de um histórico familiar. Que meu pai, ele não é gastro clínico, ele é cirurgião, ele é próprio. Mas, assim, em casa, ele sempre conta um caso, apesar de ser próprio, sempre vai algum paciente que tem alguma queixa de sepse, alguma queixa do dia a dia no consultório, então isso sempre foi uma coisa muito comum na minha vida, falar do trato gastrointestinal em casa. Então tem isso. Aí eu na faculdade eu encontrei o Dr. Américo e assim, meu Deus, que homem. Então eu já fui para a clínica já meio que tendenciosa a gastro. Eu falo que a clínica serviu para eu questionar se eu queria gastro mesmo. Porque quando a gente roda na enfermaria da gastro, de real oficial, a gente fica assim, será que eu quero isso mesmo? É um paciente, assim, hepatobomba. Mas aí o que me serviu foi para mostrar que eu quero mesmo gastro, porque mesmo depois dessa enfermaria hepatobomba, eu ainda queria gastro e prestei. Mas eu confesso que no finalzinho da R2 eu fiquei meio balanceada por algumas outras, eu fiquei com a minha ideia e prestei gastro. Agora, qual que era a segunda pergunta? Que era a pior? Quais são as características hoje que você vê na gastroclínica, né? Que você recomendaria colocar na entrevista, né? De quem vai prestar gastro, assim, tipo... Porque quando a gente vai prestar prova de residência, a gente não tem uma visão madura da especialidade. O que ela de fato, a gente tem muito a vontade, o desejo, uma visão muito romantizada a respeito, E é exatamente o que tu falou. Eu também passei na enfermaria de gastro e é um paciente no limite do equilíbrio. Tu rompeu esse equilíbrio, que é muito fácil de romper, ele vira um paciente extremamente grave, extremamente demandante. Então, o que você recomendaria hoje aí pra galera? Primeiro, que a gastro não é só enfermaria de hepato. Eu acho que a primeira coisa para falar é isso, que a gastro abrange muito mais do que um hepatobomba. Quando a gente pensa assim, primeira coisa, o que é a doença mais comum da gastro? São os sintomas disféticos, os sintomas de refluxo. Então, você pode levar a gastro como uma coisa mais ambulatorial, igual o endócrino tem, igual o endócrino tem uma vida mais ambulatorial. Você tem essa possibilidade de, se você gostar de procedimento, você vai fazer endoscopia, você vai fazer a colonoscopia. Se o seu chamado é um paciente mais grave, por exemplo, esse paciente que tem uma hepatopatia mais grave, você pode escolher. Então, você tem vários ramos para você escolher. Você não precisa ter aquele perfil. Eu sou o perfil gastro, que é aquele perfil XYZ. Você pode ser um mais ambulatorial, você pode ser um perfil mais de procedimento, você pode ser o perfil mais de paciente internado, paciente grave, paciente de UTI. Então, você tem tanta possibilidade numa especialidade só. Isso não é uma decisão que você precisa fazer na hora que você presta a prova. Você pode fazer isso depois, no seu dia a dia. Você começa querendo mais paciente grave, mais paciente internado, mas depois você vê assim, na minha vida eu acho que eu não estou no momento de ficar só internando, só paciente grave. Vou ir para mais ambulatório. Então, você tem essa possibilidade fora da residência. Sim. Eu acho que isso é uma coisa diferente das especialidades, que muitas vezes a gente foca já lá quando a gente é novo, a gente tem que escolher qual que é o meu perfil agora. E talvez na gastro você tenha essa opção de escolha depois. O que você quer? Como que você quer? Eu acho que isso é muito legal. Boa. É bem isso, né? Uma visão bem madura da especialidade, assim, que às vezes a gente não tem essa percepção. Não. Muito uma bacana. especialidade muito ampla. E isso que é muito legal. Além dessa, é importante também na entrevista você dar uma direcionada, o porquê gastro e não outras especialidades, né? Mas assim, o fato de ter passado num serviço muito bom de gastro durante a residência de clínica médica te dá essa validação da vontade, né? Então você experimenta sentimentos, vive na realidade o que é o paciente da gastro, que é um paciente extremamente particular e grave, potencialmente grave, né? Principalmente se for um hepatopata.
E é isso, vai com uma visão madura, né, em relação a isso. Falando em visão madura, Má, eu fico pensando, né, como que foi para você esse processo de terminar a clínica médica? E quando a gente termina a clínica médica no hospital terciário, enfim, você sai com sangue nos olhos de atender, de fazer acontecer, sai com um baita conhecimento, e aí, logo em seguida, você volta a ser R1, só que agora de uma subespecialidade. Como é que foi esse processo sentimental e na prática para você? Eu vou ser bem sincera. O meu R3 foi muito mais pesado que o meu R1. Eu nem comparo. Juro por tudo quanto é sagrado. Porque, principalmente lá em Ribeirão, acho que o Salgadinho, que é o Matheus da endócrino, ele explicou um pouco como é que funciona. O R3 é o chefe da enfermaria. O R3 ele é o mais importante na enfermaria. Então, ele tem que tomar conta. Eu acho que é diferente de alguns outros serviços que tem o R1 da clínica para tocar, tem o interno para tocar. Lá, o R3 é a figura principal. Então, a responsabilidade inteira cai em você. Então, foi um ano muito pesado. Mas, em contrapartida, como também o Matheus falou, lá em Ribeirão, tudo é muito discutido, tudo é muito... Em nenhum momento a gente tem uma decisão sem passar por uma preceptoria. Eu acho que isso é um grande diferencial lá da República de Gastro lá de Ribeirão. Até no final de semana a gente liga para o chefe para discutir os casos. Então a gente em nenhum momento fica sozinho, em nenhum momento fica meio que abandonado. E isso para gastro é muito importante, porque é igual a gente está falando, é um paciente muito grave, é um paciente que em qualquer momento pode descompensar. E pensa você como, apesar de ter feito uma residência boa de clínica, pensa você, um R3, no primeiro final de semana de enfermaria, está diante de uma descompensação de um paciente cirrótico, sangrando ou encefalopata, é muita responsabilidade na sua mão. Então, isso é uma coisa, foi um choque, porque o paciente grave agora está na nossa mão, mas ao mesmo tempo a gente nunca está desamparado. E é isso que é uma coisa que é muito boa na residência. Porque você não tem que tomar aquela decisão sozinho. Uhum. Total. Tem a responsabilidade toda, mas tem o suporte, né? Acho que isso é o principal que muitas vezes a gente vê faltando em várias residências, Brasil fora, né? Acho que é uma coisa que tem que ser muito questionado e procurado quando você está tomando essa decisão, para você saber no que você está se metendo. Queria aproveitar aqui e te perguntar, até fazer aí um disclaimer para quem está vendo aí, ouvindo o podcast ou vendo no YouTube. A Má tá falando muito do Matheus. A gente tem um podcast que já foi lançado, se eu não me engano. Se não foi, vai ser muito em breve. Não, já foi, perdão. Já foi. Esse podcast já tá no ar. Então, foi o podcast que a gente fez de endócrino. Então, para quem tá prestando, para quem é clínico, tá ouvindo, tá em dúvida entre endócrino e gastro, né? Porque você tá aqui, você tá na gastro, pensando em gastro. Também já temos o de endócrino, que foi com o Matheus, que também é falando pelo USP Ribeirão. Foi um podcast bem maneiro. E por isso que a Má tá falando. E aí, Má, queria aproveitar e entender... É bacana, né? Porque eu, como pediatra, tenho uma outra visão da gastropediatria. Gastropediatria, sim, tem muito paciente grave, mas, logicamente, a gente tem uma proporção muito menor de paciente cirrótico, muito diferente do que eu lidava na clínica quando eu estava na graduação. Então, tá sendo aqui, tá abrindo, assim, um pouco a minha cabeça. E aí eu queria te perguntar, na residência em si, quais são os estágios que você roda, como que é essa distribuição? É mais enfermaria? Porque a gente falou muito dessa vasta possibilidade, vasta gama de possibilidades para fazer. E aí queria entender quais são os serviços que você roda, quais são os estágios, como é que é isso? Vamos lá. Então, a gastro, igual na prática, a gastro na residência é bem variada. Mas vamos falar assim, o R3, ele é baseado na enfermaria. Então, você vai ficar muito tempo do período na enfermaria. E lá em Ribeirão, a gente tem 2 rodízios de enfermaria. Um que é a enfermaria da gastroclínica e um que é a enfermaria do transplante hepático, que são aqueles pacientes do pré e do pós-transplante. Então, a gente tem enfermaria nesses 2 momentos. E a gente tem também uma coisa que é um pouco diferencial lá em Ribeirão, que é uma coisa que chama sala de paracentésimo. A gente tem um número gigante de pacientes hepatopáticos. E uma complicação do paciente cirrótico é a ascite. Muitas vezes essa ascite vai ser retratada em medidas clínicas. O paciente, mesmo fazendo restrição de sódio, mesmo tomando diurético, ele vai formar líquido acítico. Ou um paciente que abriu essa descompensação. Então, a gente tem essas salas
que para aqueles pacientes que fazem paracentese de repetição, para eles irem de uma maneira mais eletiva para o hospital, para ele não ter que ir na urgência para drenar. E nessa sala de paracentese, funciona como se fosse também um mini pronto-socorro da gastro. Então, esses pacientes, eles têm o contato dessa sala, ela funciona de segunda a sexta, das 7 até umas 5 da tarde. Então, se o paciente tem alguma dúvida, se o paciente quer perguntar alguma coisa, está sentindo alguma coisa que ele não se sente seguro em casa, e vocês sabem, se o paciente hepatopata vai no pronto-socorro, ninguém tem coragem de botar a mão nele. Então, mesmo ele indo no pronto-socorro, muitas vezes ele fala assim, você é um paciente HC, você procure o seu médico na HC. Então, a sala de paracentese dá uma ajuda para isso. Legal. Então, a gente tem um rodízio que é lá nessa sala de paracentese, é o R3 que fica lá, fazendo essas drenagens dos pacientes que já estão marcados e atendendo alguma demanda desses pacientes que ligam, aqueles que procuram lá. Então, é um mini pronto-socorro da gastro, sabe? Então, quase um hospital-dia, né? Parece um daycare, assim. É um hospital-dia. Muito bacana. A gente consegue fazer lá nessa sala, fazer um antibiótico, correr um ferro que precisa, correr albumina quando a gente drena mais que 5 litros. Então, tudo acontece lá nessa sala. Legal. Então, assim, não é fácil. Não. E você deve sair com uma mãozinha de paracentese que, pelo amor de Deus, hein? Menina de Deus, eu faço paracentese quase com o olho fechado. A gente faz guiado por ultrassom, a gente tem a possibilidade da radiointervenção ir lá naquelas paracenteses mais difíceis, do paciente com tecido adiposo muito grande, mas a gente sai com uma mãozinha bem boa. Mas o desesperador da sala é o telefone, porque quando toca... Você sonha com toque ainda, né? Eu tenho trauma. Você estava descrevendo isso, desbloqueou uma série de memórias da minha residência de clínica. O John tá quietinho aqui. O que surgiu ali, John? O John tá na dele ali. Agora, cara, bateu, rolou. Conta pra gente. Coisas que eu deixei no passado bem fechadas voltaram. Paracentese. Paracentese, velho. Era um dos piores, pra mim era um dos procedimentos que eu mais odiava. Demora muito, às vezes vai gota por gota, daí tem que mexer no catéter. Sim. E enfim. É o terror do... E você fica na funça ali, trocando vasilha, daí descarrega, volta, mexe. É ruim. Mas lá é um pouco mais organizado. Tem tipo toda uma equipe pra te ajudar. Porque pra você ter uma noção, fica 4 pessoas fazendo paracentese ao mesmo tempo. 4 pacientes. Então, é muito organizado nesse sentido. Não. Mas é o terror do residente da clínica no plantão noturno. Não, e é o terror do interno também, né? Porque o interno ficava segurando ali. Que fica lá segurando a vontade. Exatamente. Porque essa era a minha função como interno. Caraca. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Mas então, isso no R3, vamos lá, resumindo. Então, tem a enfermaria da gastroclínica, a enfermaria do transplante, esse rodízio na sala de paracentese e outros rodízios em ambulatório. E aí a gente roda nos ambulatórios gerais da gastro. Lá a gente divide em ambulatórios-chave. Então, o maior ambulatório que a gente tem é o que a gente chama de hepatite, que é o de hepatite, informalmente chamado de hepatitão. De quê? Hepatição? Hepatitão. Hepatição, ok. Hepatitão. Porque é o de hepatite B, hepatite C, principalmente. Mas, assim, no geral, a nossa maior triagem que a gente tem é esse ambulatório. Chega a ter 100 pacientes, pra você ter uma noção numa tarde. Aí a gente tem um ambulatório de cirrose, em geral, ambulatório de doença de Wilson. Então, aí começam uns ambulatórios um pouco mais específicos. Legal. O de cirrose, de doença de Wilson, hepatite B, de doença hepática metabólica, o de pré e pós-transplante. Aí tem de doença inflamatória intestinal, gastrogeral, motilidade esofágica gástrica e de pâncreas e cistostomose. A gente, no R3, a gente roda um pouquinho em cada. Então, a gente tem esses 4 rodízios maiores no R3. Não é tão organizadinho assim, nos 4, mas a gente sempre está rodando ou na enfermaria, ou na sala de paracentese e nos ambulatórios. Nossa, mas que maneiro. E aí no R4 fica mais ou menos semelhante? Não, aí no R4 muda bastante, porque aí fica mais interconsulta, que é quando uma clínica tem alguma dúvida da gastro e quer entrar em contato com a gente. Então, aí é a interconsulta que fica com a R4.
Aí começa aquela parte mais gastrogeral. Endoscopia, nosso serviço de endoscopia, que a gente roda metade do ano na endoscopia, e a gente roda muito em ambulatórios cirúrgicos, porque, querendo ou não, gastro é uma especialidade que tem uma interface muito grande, tanto com a gastrocirurgia quanto com a prótese. Então, no R4, a gente costuma rodar nos ambulatórios da gastrocirurgia, da prótese, então tem uma interface maior com essas outras especialidades. E também com a gastropediatria. Tava esperando. Eu ia te perguntar justamente da parte cirúrgica, na realidade, e eu ia te fazer uma outra pergunta. É distúrbio funcional, essa parte mais neurogástrica, é no de motilidade que você comentou? A gente é mais um gastro geral. Legal. De motilidade são mais as acaladas, legal. Distúrbios motores. Legal, realmente, sim, faz sentido. Pô, que maneira, é uma baita de uma residência, hein? Super ampla. De todos, o que eu mais gostava era de hepatites. Hepatites é legal. Sério? É muito lindo. Você gosta? Não, hoje em dia hepatite é muito bom, porque tem sucesso, né? Exato. E mudou. A gente pegou isso na nossa mão, né? Na nossa época. Mudança. Na época da faculdade, tipo, hepatite C era ruim. Era aquela tragédia, né? Você nunca ia tratar, só ia ter efeito colateral. Exato. E na residência tava uma belezinha. Nossa, era sucesso. Sabe por quê? Por quê? Os antivirais que surgiram e que tem uma taxa aí de 95% de cura. É isso? Tô errado? Isso, chegando eu não sei. E uma coisa muito interessante que no meu R1 eu peguei essa fase de transição. Então o ambulatório de hepatites era o caos. Se a gente tem 100 hoje em dia, era 120 pacientes. A gente tinha um acúmulo de pessoas para tratar, né? Gente, e é lindo. Você faz o acompanhamento, daí já pega no estágio inicial, faz ali os antivirais, 12 semanas. Você pode dar alta, né? Putz, é bom. E aí, eu dei muita notícia assim, não, tá curado, enfim, a gente vai fazer um retorno daqui, sei lá, quanto tempo, e é isso aí. Sucesso, os pacientes ficavam muito felizes, assim. Maravilhoso. E a gente também, né? Total. Vou até aproveitar o gancho aqui e falar se a gente pensar assim nas principais mudanças que a gastro teve aí nos últimos anos, essa certamente deve ter sido uma, tem mais algumas, porque é uma área que muda muito, né? Assim como a cardio também é uma área já muito consagrada, tem estudo o tempo inteiro, é uma área se desenvolve muito rapidamente na área de pesquisa. Teve mais alguma? Não, eu não sei nem onde começar, então vamos lá, a gente tá nas hepatites. Mas vamos falar do fígado cirrótico. Tá vindo o Baveno, esse que veio no final do ano passado, que tá mudando muito como a gente lida com o paciente cirrótico. Você lembra aquela história de profilaxia primária, secundária, usar propanolol? O carvedilol tá vindo muito importante agora, porque o propanolol era muito importante, o carvedilol tá vindo com muito mais importância. O FibroScan e a elastografia estão vindo assim, com um peso muito maior, que antes não tinham tanto, não era tanto estudado, na verdade. Então, explica um pouco sobre a elastografia, porque era algo que para mim eu não conhecia tanto, não sei se foi porque é novo esse método, mas ele é muito bom, na real, né? Então, e a gente usa muito no ambulatório em hospital terciário, então acho que vale a pena dar um disclaimer aí pra galera conhecer. Eu vou dar um grande exemplo da esteatose, porque eu acho que isso é uma coisa que é mais prática para o pessoal. Esteatose é a famosa gordura no fígado. E quando a gente faz um ultrassom convencional, o que a gente consegue quantificar é mais ou menos quanto de gordura no fígado que a pessoa tem. Só que para o hepato, para o paciente, eu não quero saber se o paciente tem muita ou pouca gordura. Eu quero saber o quanto essa gordura está afetando realmente esse fígado desse paciente. Esse paciente está tendo algo que a gente chama de fibrose, né? Que são as famosas cicatrizes no fígado. E o ultrassom convencional não vai dar essa informação para a gente. E aí, o que a gente tinha anteriormente? Que aí vai entrar a elastografia e o FibroScan. A gente tinha que fazer uma biópsia no paciente para ver o quanto essa doença de base dele está machucando esse fígado. Isso não é só na gordurinha no fígado. Pacientes com hepatite B, com hepatite C, que podem dar alterações do fígado sem ser cirrose. Então, eu tinha sempre essa dúvida. Será que está com algum grau de fibrose? Será que está perto da cirrose? Ou se não, se é uma doença muito tranquila. E aí que entrou a elastografia e o FibroScan. São métodos de avaliação de rigidez hepática
que são feitos de maneira não invasiva, que a gente então não precisa da biópsia. Elastografia, que está hoje em dia um pouco mais difusa que o FibroScan, é como se fosse você estivesse fazendo ultrassom e tem um software que é próprio para ele e você consegue ver essa rigidez. O FibroScan também é um método de ondas, só que ele não é num aparelho de ultrassom, é um aparelho específico. Mas esses 2 métodos vieram para mostrar o grau de machucado que o fígado está. Então, quanto tem de fibrose nesse fígado com esteatose, nesse fígado com hepatite B, nesse fígado com hepatite C. Então, é um método muito importante para a gente no acompanhamento desses pacientes, na hora de determinar alguma conduta um pouco mais agressiva ou não. Então, é uma coisa que é um pouco nova, que a gente realmente, eu não tinha esse contato antes da residência de clínica, e eu achei o máximo ver isso na prática, usando para o paciente. Sucesso demais. Sucesso demais. Deixa eu perguntar uma coisa, você tá falando... É maneiro ver a conversa de vocês, porque o John também, você vê que rolava um interesse aí na gastro, teve, né? Rolou, apesar do trauma, rolou. O trauma que você nem falou qual é o trauma, você falou qual é o trauma? Não é o burnout mesmo. É o burnout. Eu burnoutei na gastro. Gastro é uma residência pesada, né? Não burnoutei por causa da gastro, né? Mas eu tava no ápice, no ápice do burnout quando eu rodei na gastro, que era dezembro de 2018. Puxado. Mas rola um interesse apesar disso tudo. E vendo vocês conversando, eu fico pensando assim, beleza, você comentou isso também, Má, que como clínica e como até na graduação, mas na residência de clínica também, você rodou bastante na gastro. Como é que foi essa transição quando você entrou na gastro? A partir de quando que você olhou e falou, agora eu sou um especialista? Porque acho que fica meio embaçado, né? Você sai da clínica, vai para gastro. Em que momento, eu acho que é um pouco diferente, por exemplo, a hemato, que talvez seja uma coisa que você tem menos, não sei, também a gente já teve um podcast, não é bem assim. Tem muita coisa que você vê de hemato na residência também, né? Mas eu acho que pode ser menos do que a gastro, só que você se aprofunda de uma maneira muito densa na gastro e talvez fique confuso de você entender quando que eu me sinto especialista de fato. Saí da clínica, sou gastro, e é isso aí. Quando serei a gastro? Eu até brinco que eu ainda não sei se eu sou gastro ainda, mas a gente vai se descobrindo gastro aos poucos, né? Eu acho que, como eu falei, como o paciente cirrótico é um paciente que tem muito medo, aí eu comecei a ver que eu falei assim, até que eu sou gastro mesmo, que aí os meus colegas da clínica iam dar plantão fora, falaram assim, Marília, tem um hepatobombo aqui, me fala assim, ele tá sangrando, o que eu tenho que fazer? O que eu faço? Eu estou diante de uma síndrome hepatorrenal? Será? O que eu faço? Como que eu checo? Aí a gente se vê explicando, não, você já fez o teste com albumina, você expandiu com albumina, quanto tempo, que quantidade? Aí você vai responder, como o pessoal tem muito medo de gastro, de hepato principalmente, aí você vai se vendo respondendo essas perguntas e vendo que você dá conta de responder. Aí você fala assim, gente, não é que eu sou gastro mesmo? Eu acho que é uma coisa do dia a dia, principalmente vendo o medo que o pessoal tem do hepatopata, e você vendo que, apesar de ser um paciente muito sensível, muito difícil de lidar, você sabe os caminhos. Então, acho que é assim que a gente vai descobrindo o gastro. Por exemplo, posso falar, Jô, do refluxo? Por favor, a gente estava tendo uma pré-entrevista aqui. Vamos abrir o jogo. Deixa eu dar Aí que a gente descobre que a gente é um pouco gastro também, é nessas horas. O contexto é o seguinte, pré-entrevista, né? Quem já ouve o podcast há um tempo, não tá aqui caindo... Hoje também, hoje sua tosse tá pior, né, John? Já reparou que o John tosse pra caramba. E tosse o dia inteiro. O John passa aqui com 5 cafés só no período da manhã, né, John? É bonito. Quanto treinamento eu me assustei. Oi? Excelente. Quanto cerveja? Não, café. É café? É café, é café. Bebo. Ele não bebe. Imagina se não bebe. E aí, ou seja, temos 2 pacientes gastroenterológicos aqui. Os 2 com refluxo gastroesofágico considerável. E na quinta passada, a gente tá gravando esse podcast aqui numa sexta. Na quinta, eu fui no otorrino e fiz lá todos os exames e tudo. Mas na verdade nem foi dessa vez. Já tinha ido antes, tenho 2 nódulos nas cordas vocais. E dessa vez a otorrino nem falou tanto, mas da última vez falaram assim, olha... tá se achando a Del, né? Hã? Nódulo em corda vocal, tô só... Zezé É que eu Camargo. canto muito, tá ligado? Acho que dá aula na merda e dá uma canseira aqui nas cordas vocais, coitados. E aí, na última vez, né, acho que foi janeiro, eu tinha ido e ela falou, olha, é refluxo, tem refluxo. E aí agora eu vim falar com a Marília, falei, olha, eu sei que não é refluxo, tem
sintomas aí extraintestinais, meio tosse, não sei o quê. Fala aí, Má, o que você falou? Aí a gente entra nessa hora, fala assim, que não é que não possa ter, realmente refluxo é uma causa. Mas será que é realmente refluxo? Esse refluxo foi investigado? Aí a gente fala assim, gente, eu tenho protocolo de investigar refluxo. Olha só. Então, aí a gente se vê um pouco mais gasto. Eu acho que, para qualquer especialidade, a gente só se vê a especialista quando a gente, no dia a dia, consegue lidar com, pelo menos, a maioria dos problemas, sem ter aquela, meu Deus do céu, será que eu sei isso mesmo? Não é que não surja dúvidas a gente vai ter sempre na nossa vida, independente. O importante é a gente ter um resguardo de quem a gente perguntar, gente boa para a gente tirar nossas dúvidas. Mas acho que a gente conseguir responder pelo menos uns 50% dos nossos pacientes, a gente vê que a gente chegar. Só para explicar quem tá ouvindo, tá em casa, a Marília falou de cerveja. É porque a minha mãe... Não, eu vou falar, tá tudo bem. Desculpa, João. Atenção, Vou atenção. falar, eu vou falar. Bom, plantão Globo. Eu tô vermelha do sol, não é de álcool. A minha mãe chegou de viagem agora, tipo, pela manhã a gente tá gravando, é 2h pouco da tarde. E ela foi almoçar ali em casa e abriu uma cerveja enquanto a gente fazia o almoço e tal. E aí, obviamente, eu como um bom filho, eu não posso deixar minha mãe beber sozinha, entendeu? Isso mesmo. E foi isso que aconteceu. E como um péssimo amigo, você não me chamou. É verdade. Mas tudo bem, vou ficar quieta sobre isso. Ô, Mas Mar, tá especial hoje. agora que o John já declarou que tá levemente alterado, você não tá alterado. Não Tá tô. de boa. Tá? Tô. Isso aí é água? Oi? É Isso aí é água. água? É porque Não sei. quem tá ouvindo o podcast tem uma garrafinha aqui na Não frente sei. dele, mano. Não, é Canequinha. água. Só para esclarecer. Só pra É, esclarecer. Ô, Mai, qual foi o estágio que você mais gostou de toda a residência? Eu sou suspeita para falar, mas eu amei a endoscopia. É? Por conta de quê? Amei. Primeiro, porque... Você também rodou, John? Você gostou? Gosto. Porque é uma coisa muito prática, né? E eu acho que isso também é um pouquinho do diferente do gastro, que ele tem um pé na cirurgia. Ele é quase um cirurgião, mas ele resolveu virar um clínico. Então, eu sou bem prática. E na endoscopia, é uma coisa muito prática. Você vê e você já consegue determinar um plano. Então, você viu uma esofagite erosiva, um paciente com suspeita de refluxo, uma esofagite erosiva losangite C. Então, você fala assim, o paciente tem refluxo, vamos tratar esse refluxo. Então, é uma coisa assim, que é muito legal a gente já fazer o próprio diagnóstico da doença. Então, tem essa suspeita, eu vou lá, faço endoscopia e fecho um diagnóstico. Ou paciente cirrótico, sangrou, varizes de médio calibre, vou lá e faço a ligadura. Então, eu já faço alguma coisa assim, já de imediato para esse paciente. Então, eu achei uma coisa muito legal ter a hipótese, vai lá e você faz alguma coisa já de imediato para ela, sabe? Então, Muito resolutivo, né? E a gente tinha um grupo de chefes muito bons na endoscopia. Que legal. O Brunaldi, que é o chefão lá da endoscopia de Ribeirão, é tipo assim, uma pessoa fora de série. Então, Que legal. a gente babava. Ele estava lá no cantinho da sala, ele viu uma coisa assim, de longe, e ele falava assim, é isso. E era isso. Nossa senhora, era uma pessoa sensacional. Deixa eu te fazer uma pergunta que me surgiu agora, e não sei se você sabe, é uma coisa que eu não sei, e me surgiu aqui agora o seguinte: existe a possibilidade de você sair de clínica, né, ter terminado a residência de clínica, e entrar direto na residência de endoscopia. Você conhece sobre isso? Você quer comentar um pouquinho para a galera também ouvir? Eu acho que você perguntou para a pessoa certa, que eu prestei prova de endoscopia depois da clínica. Olha só! Fazer gastro. Olha Mas só! É uma coisa que realmente pode fazer. Eu até passei em alguns lugares. Só que realmente é uma coisa que dá. Mas geralmente quem faz isso de acesso direto é o pessoal da cirurgia. Faz cirurgia e depois já vai para a endoscopia. O clínico também pode, mas geralmente não é... Eu não vejo, eu acho que eu não conheço alguém que fez clínica e foi para endoscopia direto. Eu vou confessar, mas é uma coisa que é bem possível de se fazer. E é super tranquilo. Eu optei por fazer a gastro porque eu também gosto muito de ambulatório. Então, meio que na endoscopia a gente fica mais restrito aos procedimentos, mais restrito àquele dia a dia de exame. E você não aprende tanto quanto uma residência de clínica, de gastroclínica, lidar com essas outras coisas da gastro, né? Bacana. Mas é super possível. Quem não gosta de ambulatório,
é um ótimo jeito. Ah, excelente. A gente conhece um amigo pessoal nosso, né? Que fez clínica e tá na residência de Também. endoscopia. E pra mim foi um choque, eu não tinha a menor ideia que isso era possível. E aí fui descobrir que até na PED também tem uma galera que vem também fazer residência de endoscopia. Eu falei, olha só que bacana. Então, pra quem tá ouvindo aí, tá conhecendo, tá interessado na gastro, acha legal, saiba que existe essa possibilidade aí. É. Eu acho que agora ele vai fazer gastro. Ah, é? Depois? Olha só. Nossa, ele vai sofrer. Ah, Ele vai sofrer, não vai não? não sei. Aí... É vontade de Aproveitando fazer que a gente residência, falou né? de mercado, vamos Eu abrir acho que eu a queria pauta saber mercado. o pós. Pós-gastro. Porque eu vejo que também tem muito caminho para seguir, Muito. né? Já que a gente abriu um dos caminhos, mas para onde que sempre tem um lugar onde a maioria dos residentes vão, assim. Então, tipo, dos meus amigos que fizeram onco, a maioria foi para gastrointestinal. Dos que fizeram cardio, a maioria foi para imagem. E aí? Qual que é o da gastro? É endoscopia, né? Vamos falar assim, eu terminei gastro. É. Se fosse o caminho mais comum, é porque a gente roda na endoscopia, na gastro, e dependendo de onde você roda até muito. Mas você não sai com mão de tudo. Por exemplo, você não sai com mão de CPRE, você não sai com mão de ecoendoscopia. Muitos lugares você não sai com mão de colonoscopia. Você sai com uma ótima mão de endoscopia alta. Então, tem muita gente que vê essa necessidade, essa vontade de saber mais, de fazer mais procedimentos. Então, naturalmente, um lugar muito comum do residente da gastro é complementar isso numa residência de endoscopia, ou num fellow, porque a gente tem várias opções. Não existe só a residência de endoscopia. Existem também pós de endoscopia que você pode fazer. Então, normalmente, ele vai nesse caminho da residência de endoscopia. Mas isso não é o único jeito pós-gastro, pelo amor de Deus. Você não faz gastro para fazer endoscopia, não. Você pode ir para hepato, quem gosta de hepato, já tem muitos lugares que tem como se fosse um fellow de hepato, fellows muito bons, que focam em pré-transplante, pós-transplante. Então, isso é uma possibilidade. E tem a possibilidade que também é maravilhosa de, ok, parei por aqui, porque a residência de gastro, ela te dá muito conhecimento e muita mão para fazer muita coisa depois. Você não precisa obrigatoriamente ter um R++. E eu sou um exemplo de pessoa que parei na gastro e, por enquanto, estou muito satisfeita. Não vejo necessidade de ter feito um fellow de endoscopia ou um fellow de hepato depois. Porque, querendo ou não, se a pessoa optar por ambulatório, 80% dos casos de ambulatório são essas doenças do estômago, do esôfago, do refluxo, gastrite, síndrome dispéptica, ou constipação, diarreia, essas coisas funcionais. Então, você sai com uma mão muito boa para isso. Lidar com paciente hepatopata, a gente, pelo menos lá na residência da USP de Verão, a gente sai com uma mão excelente. Então, você já sai quase com um fellow de hepato na residência. Então, eu não vejo, para mim, eu estou muito satisfeita de não ter feito um fellow a mais. Eu acho que sim, se eu quisesse focar em endoscopia, CPRE, endoscopia, claro, eu tenho que fazer uma coisa a mais. Mas se eu ficar satisfeita com endoscopia, a residência de gastro te fornece isso com toda certeza. Que maneiro. Dá pra ver que você tem um gosto enorme pela especialidade que você escolheu, né? Eu sou muito Eu tô reparando. Isso é mó legal, assim. Acho que isso é isso, tem né? Um brilho no olho, né? Tem a remuneração emocional do que a gente faz, assim, é super fundamental. Mas eu acho que o lance de seguir... Muitas das subs que vêm aqui, elas falam a respeito de fellow, enfim. Para quem quer continuar aqui em São Paulo e se posicionar em mercado, isso às vezes acaba sendo uma peer pressure, uma pressão dos pares, uma pressão de próprio serviço. Só que você tem que ver também o que você quer atuar depois, o que vai ser a tua vida depois. Porque se a gente olhar, a gente não pode também cair naquela seara de sempre achar que tá faltando. Porque sempre vai faltar um a mais, sempre. Então, assim, a gente aprende muito na residência. Fazendo uma subespecialidade, você vive, ainda mais você que se formou no USP Ribeirão, você vive de uma intensidade extremamente absurda. Então, assim, você... 90 e poucos % dos casos, você tá super play pra tratar e de mão atada, assim, sabe? Então, acho que tem que se levar em consideração. Eu quero que
falar é isso, que é ok ter dúvida, gente. A gente sempre vai ter dúvida. Ninguém sabe tudo. Ninguém. E também vai ter uma rede aí também, né, de outros colegas que vão fazer uma subespecialidade que esses 5% vai estar na mão deles, independente, né? Então, tipo, é isso, assim. Eu vejo como uma oportunidade de mercado, principalmente você que voltou pro teu estado de origem, enfim. Eu também não sei se eu iria tão com essa carta na manga de ser o sub do sub, sabe? Exato. Eu me preocuparia muito em ser um excelente sub. Baita contemplar os 80%, 90%. É um bom sub. Um bom e saber quando encaminhar. Exato, exatamente. Bem bacana. Má, vamos fazer a pergunta? A pergunta? A pergunta que não quer calar. Ai, meu Deus do céu. A gente não falou a gente pra nem ela falou pra ela. Não, calma, né? Calma, volta pra conexão aqui. Você ouviu o podcast do Matheus, então você vai saber. A gente sempre coloca vocês contra a parede e pergunta quanto que um residente recém-formado de gastro, né? Ou melhor, médico, um gastro recém-formado, ele acabou de terminar a residência, pode esperar ganhar logo que ele se forma. A Joana acabou de dizer que residente não é médico. Não. Tu falou. Meu Deus, é verdade. Eu vou te dar uma chance de se corrigir. Não, gente, por favor. Me desculpa. Eu também fiz residência, eu também sou. Me desculpem. Meu Deus. Socorro. Gente, corta, não, brincadeira. Eu só vou pedir desculpa pra todo mundo mesmo por existir. Não, eu vi que a gente... Desculpa por eu vi existir. que você foi notado. Foi notado. Se você não tivesse falado, ninguém ia ter notado. É verdade. Vou voltar aqui. Foco não sou eu agora, John. Sai. Volta. Pergunta você que eu não quero perguntar errado de novo. A Marília entendeu. Acabei de me formar em gastro, em média, quanto que eu tenho potencial de ganhar em BRLs. A gente sabe que muda bastante, tá, Mar? Depende de plantão, depende de um monte de Que eu coisa. ia falar. Pois é. Isso varia muito. E principalmente assim, do que você está disposto a fazer. Ambulatório, com consultório, realmente esse nicho é muito difícil. Até você conseguir ter sua clientela. Aí você vai depender um pouco de clínica popular, que paga uma quantidade um pouquinho menos. Então, esse nicho, se você focar em consultório, não vou falar que é fácil, mas assim, se você estiver disposto a fazer clínica popular ou entrar em um serviço um pouco maior, você consegue drenar um pouco de paciente para você consegue ganhar uma quantidade ok, mas não é uma quantidade muito maior que você ganha na bolsa da residência, por exemplo. Mas se você estiver disposto a entrar em um serviço que você consiga fazer endoscopia, o procedimento agrega muito no salário. Então, mas aí você precisa ter um serviço para você entrar. E aí isso não depende só de você, depende de fatores externos, né? E você conseguir fazer muito procedimento. Que o procedimento paga, mas também você precisa de um pouco de fluxo de procedimento. Muitos lugares você faz procedimento que você indica. Então, até você ter essa pessoa para você indicar esse procedimento, esse início não é fácil. Mas aí você vai criando sua clientela, fazendo procedimento, aí eu acho que com um ano você consegue ganhar, eu vou ser muito sincera, mas eu acho que assim, um pouco mais de 10 mil tranquilo, um pouco mais de 6 meses, um ano. Mas aí a gente precisa dar uns plantõezinhos nesse ritmo. Sim. Não vou mentir, não. Não, eu acho que especialidade clínica hoje em dia, quem tá ouvindo o podcast achando que terminou a residência. Terminei, você tá viu sossegado, isso não existe, assim. Falo pela clínica, pela pediatria, pela cirurgia, aliás. Quem hoje que consegue sair sem dar plantão, né? Cada vez mais esse é o problema de ser soberano. Da clínica médica ser soberana. Tem muita gente, tem muita ramificação de mercado e realmente tem a galera se posicionar mesmo, formar consultório, dá uns 3 anos aí de atuação. Pra você ter sua clientela, então não é fácil. Mas pra não desanimar a galera, vamos... Mas é possível. São 10 mil com qualidade, vivendo com qualidade, fazendo a tua especialidade, sem se desdobrar tanto. Exato. E aí o resto você pega no trabalho duro de clínica médica, de plantão, enfim, Justo, você complementa. E depois inverte isso ao ponto de que você se instaurou totalmente dentro da tua especialidade. É um processo, né? Sim. É um ganho de confiança também. E para você também é importante, né? Ninguém desse mundo sai com consultório. De jeito nenhum. Exato, a não ser que seja herdado. Não, mesmo herdado. Nem herdado, porque muita gente não confia, né? Eu acho que mesmo herdado até construir é uma jornada longa, uma jornada de paciência. Você tem que provar, né? Requer toda
trajetória persistente para você conseguir fazer teu nome normal. Justamente. Bacana. Tá satisfeito? Estou. Estou Gastro. satisfeita, Temos. Gastro. Gosto muito. Temos. Má, obrigado demais por ter aceito o Obrigada a convite. Mas por não, dividir. calma. Antes. Ah. Último conselho, última palavra. O Boa. que você fala pra galera que tá pensando? Porque assim, a gente sabe que tem muita gente aqui ouvindo a gente que tá ainda pensando em estar no internato, quer fazer clínica, e depois pensa em fazer gastro. Deve ter gente que tá ouvindo a gente também que tá fazendo clínica agora. E tá pensando Sim. aí qual que é a sub que vai fazer. Então, pra essa galera, o que você diz assim, sobre a gastro? Conselhos, conselho de prova, o que você fala aí? O recado final. Primeiro, façam gastro. E gastro não é só hepatobomba. Eu acho que isso que é a mensagem maior que eu queria passar, que todo mundo acha que gastro é hepatobomba ou doença funcional. Mas tem um meio termo aí de muitas possibilidades e que é muito legal e muito prazeroso. Você consegue fazer muita mudança na vida das pessoas. E se você quiser também, paciente grave, se você quiser procedimento, se quiser só um consultório, você tem essa opção. Então é uma especialidade muito completa. Então não vão com preconceito. Existe muito preconceito com a gastro. Não vão com preconceito, se abram a especialidade e saibam que é muito mais do que a gente vê numa enfermaria. Sucesso. Animal. Má, um beijo, obrigado. Muito obrigada, gente. Obrigada a você. Foi incrível. É. Abriu Por muito indústria clube. minha cabeça e até complementando aí esse recado final, acho que ficou muito claro que a clínica, a gastro não é uma continuação natural da clínica, não é, eu vou disputar espaço com a clínica, isso ficou bem claro, assim, poxa, a galera também mexe no hepatobomba, mas pede opinião em outras coisas, que isso ficou uma coisa bem bacana, que era um preconceito, quando eu era lá da graduação, né, tem tempo que eu não penso em gastro, eu não fui pra esse caminho, mas era um preconceito que eu tinha. Então, pra quem tá ouvindo e tá internado ou alguma coisa, acho que ficou bem claro que não é por aí. É só entender que o difícil, ele tem o prazer do desafio quando você aprende de fato na profundidade, dá uma dominada nesse campo, né? Então, é O isso. difícil é do especialista, é de quem tá ali, é a parte bonita. É Exato. uma das partes bonitas, não é só a única parte bonita. Galera, Mas é isso. espero que tenham curtido e não deixem de acompanhar a gente em todos os reprodutores de áudio. Se conhece alguém que vai prestar gastro, indica o podcast para essa pessoa, porque vai dar uma clareada na mente dentro desse processo de decisão. E não deixa de seguir a gente no Instagram e no YouTube. Em quais endereços? @medway.residência médica lá no Instagram, @medway aqui no YouTube, pra quem tá vendo aqui no YouTube. E é isso daí, nos vemos nos próximos episódios da temporada. A gente vem aí, vamos discutir todas as especialidades de acesso direto. Estamos entrando nas subs agora, tá ficando muito rico. Tá muito bacana. Então a gente se vê, ó. Beijo enorme pra vocês. Beijo. Até a próxima. Valeu!